Bom, vamos fazer uma explanação de como entender o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vi uma palestra, não me lembro de quem, sobre esse assunto que eu estou falando. Se inscreva aqui e vamos ao vídeo. O André Luiz disse em uma frase, falou sobre o Evangelho, que ele é um tratado de moral prática, que ele não pode ser tratado como um ensaio filosófico e nem como um ensaio teológico. E nós vamos ver que, do ponto de vista geral, que o Espírito de verdade que dirige a doutrina espírita, e nós vemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um comentário ao Evangelho de Jesus. Então, melhor coisa é nós buscar no Evangelho esses elementos que ajudem a nossa compreensão dessa obra. E quando Jesus se refere à sua pessoa e à sua missão espiritual no planeta Terra, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ele não é dividido assim em partes muito certas, mas nós vamos entender que a temática geral, ele é verdade, caminho e vida. E a verdade, ela vem logo na introdução e nos 4 primeiros capítulos. Então, um novo padrão religioso é oferecido à humanidade. E por que o novo padrão? Porque ela se trata de uma moral prática. Se nós estamos falando de moral, nós estamos falando de conduta, no que nós fizemos, como nós vivemos. Moral tem a ver com isso. Se é como você ou nós vivemos, nós precisamos de um padrão de conduta. E esse é o ponto que nós devemos chegar. E ao tratar de moral, nós precisamos definir qual é esse padrão de conduta. E nós vamos ver aqui que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma decorrência da questão 625 do Livro dos Espíritos, que é perguntado qual é o padrão de conduta da humanidade. E os Espíritos nos respondem, é Jesus. Então Kardec vai nos dizer que ele está interessado no ensino do Cristo sem deturpação, no ensino puro ao qual ele é e como ele foi interpretado. Então, por isso ele propõe, segundo o Espiritismo, nós vamos oferecer um padrão, uma abordagem ao ensino e vamos propor uma vivência do Evangelho. Não apenas uma especulação intelectual, porque só compreende bem o Evangelho quem vive o Evangelho. E tem o caminho. Qual é esse caminho? Ele vai estar lá no capítulo 7. O caminho, o que fazer depois que você faz uma sociedade, o que ocorre a essa sociedade de um modo geral. E quando nós pensamos na vida social, nós pensamos em vida, em mudança de vida, ou mudança de padrões civis. Vamos dizer, a Terra gravita num novo patamar, porque as sociedades, as nações, nossas famílias, familiares, possuem agora um conjunto de práticas sociais bem diferentes. Então nós vamos ver no capítulo lá do 18 ao 28 do Evangelho segundo o Espiritismo que nós podemos compreender aquela estrutura que São Luís disse, que são interesses gerais, interesses religiosos, interesses sociais, né? Caminho, que é religião, vida, que é a doutrina como conduta. Como você, espírita, nos anunciando a generação do mundo, o que ela está dizendo para nós é que a doutrina espírita, o espiritismo, ele vai chegar numa transformação social, que nós teremos uma nova sociedade erguida sobre as bases
do ensino de Jesus. E isso nós vimos lá na introdução, nos 4 primeiros capítulos, que o Evangelho segundo o Espiritismo defende uma tese, e ele demonstra essa tese. E essa tese defendida pelo Evangelho e Espiritismo é a tese que o Espiritismo é o Consolador prometido, dirigido e coordenado por Jesus. Essa é a tese. E nós vamos ver que essa tese está no capítulo 6, quando ele fala do Cristo Consolador. Quando você apresenta uma proposta, um padrão novo, você tem que demonstrar esse padrão. E para demonstrar isso, você tem que estabelecer premissas. Então, ele vai definir do capítulo 1 ao 4, né, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, se nós não entendermos essas premissas, nós não vamos entender nada mais do que existe no Evangelho segundo o Espiritismo. E é nesses primeiros capítulos que ele apresenta o ponto de apoio de raciocínio. Vejam que a tese do capítulo 6 ela é precedida de uma preparação, que é o capítulo 5. E aí então ele nos dá um ponto de chegada. E qual é o objetivo? O que nós queremos com isso? Nós queremos chegar aonde? Né? Porque você não vai poder ficar parado no ponto em que você está. Por uma razão bem simples. Se você permanecer no ponto em que você está, você não vai compreender o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele vai exigir um deslocamento, uma transformação da maneira de você pensar, de você sentir e da tua ação, ou seja, do seu pensamento, são as mudanças, o seu sentimento, os seus hábitos. Nós temos que subir a escada. E Kardec nos mostra qual é esse último degrau dessa escada. A vida em sociedade tal qual ela é e tal qual deve ser. Uma união divina, ou seja, uma conexão da criatura, de nós, para com o Criador. Por isso, o propósito do Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é só para nós espíritas, ele é para judeus, muçulmanos, budistas, católicos, protestantes, para todas as religiões, porque ele não tem distinção. A abordagem do Evangelho, ela não é uma fantasia. Nós temos que conhecer a cultura desse povo que Jesus viveu, da língua, da sociedade onde ele viveu, os ensinos, os costumes daquela sociedade, qual era a estrutura sociopolítica e religiosa, porque senão nós não vamos entender o Evangelho. Então ele trabalha com essa proposta, que é o Espiritismo, que não é uma seita. Ele vai trabalhar que os precursores, que foram Sócrates e Platão, da ideia espírita e da ideia cristã, que dizia que a alma é eterna, o corpo é uma veste, 500 anos antes de Cristo, e que a verdadeira filosofia é aquela que vincula ser propósitos. Quando ele começa os interesses espirituais, porque ele tinha duas maneiras de dialogar com alguém, né? Ele mostrava ao dialogador que ele não conhece tudo aquilo que ele acha que conhece. Ele estava empenhado em demonstrar essa lição que a gente não conhece, porque a nossa ignorância é sempre infinitamente maior que o nosso conhecimento.
Porque nós temos que se despir da vaidade, da prepotência e ver que o universo ele é infinito. Nós temos que ter cuidado com a ignorância, porque ela sempre tem certeza de tudo. Né? E o propósito, como você vive, qual é a prática, é que ao trabalhar essas ideias, Sócrates, que foi o precursor, e preparou o pensamento para receber a mensagem do Cristo e também para o advento da doutrina espírita. Nós vamos ver que nas primeiras primícias, quando vai dizer que não vim destruir a lei, ela significa que o Espiritismo lá não se opõe à ciência. Deus é único e não há diferença entre lei natural e lei divina. Qual é a lei natural que rege, por exemplo, a estruturação natural de uma colmeia, de fenômenos dos mares, rotação da Terra em torno do próprio eixo, ou a translação da Terra em torno do Sol? Isso é uma lei de gravidade. E a lei de gravidade é lei divina. É um princípio espírita que precisamos todos meditar. A lei divina, ela é lei natural. No primeiro capítulo, quando Kardec propõe uma aliança entre ciência e religião, ou seja, a aliança é um acordo, né? Em que partes se unem tendo em vista um propósito comum. Os princípios que a doutrina espírita trabalha, ela está na natureza, porque são leis divinas. No próprio capítulo 2, quando ele diz que meu reino não é deste mundo, ele vai trabalhar no item 4 lá, que é importante, um item chamado ponto de vista. Que você quer avaliar Jesus de qual ponto de vista? Que se acrescente uma nova perspectiva, o ponto de vista espiritual, ou seja, eu vou descobrir o quê? Que quem dirige o orbe é Jesus. E essa mensagem que está lá na introdução do Livro dos Espíritos, que é uma mensagem de uma rainha, que ela não levou nada acima dos reinos materiais, e que existem hierarquias espirituais. Porque nós vivíamos antes em feudalismo, que o pensamento do ser humano na Idade Média era um pensamento tribal. Quando ele vai falar que há muitas moradas na casa do meu pai, porque todos os lugares do universo são habitados por seres inteligentes, não necessariamente corpóreos. Nós precisamos entender isso, mas seres inteligentes. E Deus, ou seja, é o Pai de toda a criação, toda. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se a tese é o Consolador prometido, nós vamos ter que reestudar o problema da dor. Porque vejam bem, existe dor na criação divina. Qual o propósito de experiência humana? Se eu entender o que é a dor, o significado dela, ou se eu não entender, eu não entenderei o que é consolação, porque uma evolução sem dificuldades, sem desafios, seria uma evolução que não teria a palavra sucesso, vitória, esforço. Então, por que a doutrina espírita é o Consolador prometido? Porque ele significa a dor.
Porque a doutrina espírita vai dizer assim, olha, terremoto, tsunami, ele não vai te destruir. Ainda é capaz de te destruir, porque você é indestrutível. E toda dor é uma tempestade, quando ela chega e quando ela vai. Qual essa tese do Evangelho, segundo o Espiritismo? Quando ele vai dizer bem-aventurados os aflitos, quem sofre agora é um bem-aventurado porque está no caminho do progresso espiritual, das falhas, dos erros ou de aprendizado. Nós temos a dor evolução, a dor experiência, temos a dor resgate, a dor purificação. Onde há dor, há a presença dele, fortalecendo, apontando os caminhos para nós, apontando a esperança. Esse é o Cristo. Então, o nosso Cristo, o Cristo que a doutrina espírita apresenta, é um Cristo compassivo. É ele consolando, ele esclarecendo, ele amparando, ele circulando pelas ruas, no mundo, à nossa volta, a nossa jornada, porque muitos achavam que tinham que caminhar sozinhos. E Allan Kardec aponta o caminho, ele aponta o fim. Qual o fim? Qual o propósito da dor? O propósito da dor é nosso aperfeiçoamento, nosso destino se chama perfeição espiritual. Tudo em nós será melhorado. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.